Aí, conforme os senhores concederam a gravação, deve estar aparecendo na parte superior da tela que eu iniciei a gravação dessa reunião e eu vou estar deixando disponível essa gravação, o link dessa gravação, né, até dentro de 24 horas no grupo, beleza? Então, o que é o conteúdo de hoje? O conteúdo que a gente vai abordar hoje, dando continuidade no sistema de carga. Dando continuidade no sistema de carga, a gente vai falar hoje sobre alternador, que será abordado sobre alternador hoje. Funcionamento, componentes, testes, reparação, catálogo de peças, aplicação e inspeção visual. Lembrando que na aula anterior a gente deu uma estudada sobre a parte de bateria, então passei algumas apostilas para vocês e algumas séries de slides sobre a parte de bateria. E com isso, você já sabe como que funciona a bateria, como ela armazena e fornece energia para o veículo quando o motor está desligado. Porém, a bateria ela deve ser recarregada de alguma forma, senão ela entra naquele processo que a gente conheceu como o processo de sulfatação, ou seja, onde a bateria descarrega. Existem basicamente duas maneiras, né? A bateria ela é mantida, a energia dela, né, a tensão dela, através do alternador. Então, esse alternador ele trabalha de diferentes modelos, existem diferentes modelos, porém todos com o mesmo intuito. Qual seria esse intuito? Ele tem ali alguns aparatos que transformam um campo eletromagnético em energia elétrica, e essa energia elétrica ali vai alimentar os sistemas do veículo e transpassar por dentro da própria bateria automotiva. Beleza? Eu separei alguns materiais para a gente dar uma olhada. Então, eu separei hoje, para a gente dar uma olhada, uma apostila. Essa apostila ela foi elaborada pelo Senai. A gente vai estudar ela a partir da página 35, que é uma apostila própria do sistema de carga e partida. Eu separei também, para a aula de hoje, alguns slides. Então, a gente vai dar uma estudada sobre alguns slides sobre o sistema de carga. E separei também o material do AVA, que vai estar disponível no AVA, que é aquela apostilinha online do AVA. Além disso, separei para vocês um catálogo da Bosch e da Gauss sobre a aplicação ali de alternadores, reguladores de tensão. E separei 4 vídeos para vocês sobre alternador, tá? Então, separei aí 4 vídeos. Vou deixar os links disponíveis em um PDF lá no grupo para vocês também. São 4 vídeos aí que estão abertos no YouTube mesmo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como que tudo começou? Então, a parte do alternador, ele iniciou anos atrás, né, com a necessidade de se fornecer uma energia elétrica para o veículo poder ter o centelhamento da ignição e, a partir disso, fornecer N outros pontos. Por exemplo, fornecer a parte de iluminação, né? Então, você precisa de um alternador, uma bateria para fornecer a parte de iluminação, sinalização. Hoje em dia, a parte de conforto e conveniência, entre toda a parte de entretenimento, vidro elétrico, ar-condicionado, airbag. Então, necessito de energia elétrica, necessito dessa particularidade para que todos esses sistemas funcionem. E a partir de uns anos para cá, isso se tornou mais essencial ainda. Beleza? Só um instantinho, pessoal. Alguém mandou lá no grupo, não consegui, só fica carregando. Só um instantinho, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou duplicar uma tela aqui para vocês, estava só respondendo uma colega de vocês, tá? Eu vou duplicar uma tela. Só um instantinho, deixa eu achar a tela aqui. Tela 1, aperfeiçoamento técnico, sistema de carga e partida, voadores. Vocês estão vendo uma tela
escrito ali sistema de carga. Opa, espera aí que alguém conseguiu entrar. Pessoal, respondam aí para mim. Vou colocar aqui no celular também para eu conseguir acompanhar a mesma visualização de vocês, tá? Um instante. Aí. Vamos lá, sim, beleza. Então vamos dar continuidade. Então, o sistema de carga. Você já pensou da origem da palavra automóvel? Significa que algo possui a capacidade de mover-se de maneira autônoma, diferente dos meios de transporte que utilizam tração animal. O que seria isso? Carroças, charretes, entre outros, né? Você também já deve ter percebido que os veículos convencionais não possuem tomada para recarga do sistema elétrico. Isso pode fazer com que você se pergunte: como é feita a alimentação do sistema elétrico automotivo? A resposta a esse questionamento está no sistema de carga que equipa os veículos. Esse sistema é alimentado pela chamada linha de força, a quais são utilizados abaixo. Então, pessoal, essas 4 principais linhas vocês já devem ter estudado elas na parte de fundamentação elétrica, mas é primordial que os senhores saibam o que é linha 15, linha 30, linha 31 e linha 50, sendo linha 15 pós-chave, linha 30, positivo direto da bateria. O que seria esse positivo direto da bateria? Ah, professor, quer dizer que eu tenho que pegar o fio, se no manual vem escrito positivo direto da bateria e pegar direto da bateria? Não, pessoal, isso daí quer dizer que é um fio que ele vem antes do pós-chave, é um positivo que vem antes do comutador de ignição. Então, ele é direto da bateria, você não precisa colocar a chave em posição no ar para que você tenha alimentação. Linha 31, negativo direto da bateria ou diretamente de um ponto massa, ou seja, direto da lataria do veículo, da carroceria do veículo. E o linha 50, o positivo para arranque, linha do computador de ignição para o motor de arranque no momento da partida. Então, esse daí é uma linha que a gente vai estudar na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre o sistema de partida. Lembrando que essa parte inicial da matéria a gente vai falar sobre o sistema de carga e partida. Já falamos sobre bateria, estamos falando hoje sobre alternador e na próxima aula vamos falar sobre a parte de partida. Beleza? Vamos lá. Componentes do sistema de carga. Só um instantinho que um outro aluno chamou aqui. Vamos lá. O sistema de carga é composto por 2 componentes principais, a bateria, essa a gente já estudou, e o alternador. Então, a bateria automotiva, né? A gente já deu uma olhadinha na parte passada, caixa à prova de ácido, tampa podendo ser selada ou não, dizendo se a bateria é com manutenção ou sem manutenção, densímetro, que é a densidade do eletrólito que está onde está mergulhado as placas, sendo essas placas as placas positivas de dióxido de chumbo e as placas negativas de chumbo esponjoso, essas duas placas separadas por um material isolante e mergulhadas num eletrólito. 36% desse eletrólito é de ácido sulfúrico. Tem conexões elétricas que vão para os polos terminais, que a gente conhece como bornes das baterias. Beleza? Sua tensão normalmente de 12,6 volts. Lembrando que são 6 conjuntos de placas. Cada conjunto de placas gera 2,1 volts. Então, o alternador. O alternador, primeira figura da Garelli, é componente fundamental para manter o sistema de carga operante. Ele é instalado junto ao motor do veículo e é responsável por aproveitar o movimento de giro, o movimento rotacional do motor e transformá-lo em energia elétrica. Isso se dá por meio de uma correia que interliga o virabrequim, a árvore de manivelas, com o alternador, fazendo que ambos trabalhem em conjunto. Lembrando, pessoal, que essa correia que passa ali, tá? Não é a correia dentada, certo? Não é a correia dentada que passa pelo alternador. É uma outra correia que faz
com que o alternador fique trabalhando, uma correia auxiliar. Não é a correia dentada que mantém o sincronismo do motor que vocês estão vendo aí na matéria de motor. A tensão elétrica gerada ao alternador é do tipo alternada. Que tipo que é a corrente alternada, pessoal? A corrente alternada é aquela corrente que a gente se encontra lá nas tomadas. Lembra que quando você vai fazer a ligação de um eletrodoméstico na tomada, ela não tem lado para você conectar, porque tanto um polo quanto o outro é do tipo positivo e negativo, porque isso vai se alternando com o passar do tempo. Um exemplo para vocês, vou duplicar uma outra tela só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Olha lá, vocês estão vendo aqui nessa tela agora, aqui uma imagem de uma corrente alternada. Então, tenho aqui, só um instantinho que alguém conseguiu entrar. Aí o Marcos. Beleza. Aqui eu tenho uma corrente contínua, onde o que é o fio positivo sempre se mantém positivo e o que é negativo sempre se mantém negativo. Enquanto aqui a tensão alterna entre positivo e negativo, positivo, negativo, positivo e negativo, de forma senoidal, por ondas senoidais. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Existe corrente alternada no carro? Existe. Aonde, professor? Existe lá no alternador. Então veja, o próprio nome já fala, alternador. A tensão elétrica gerada no alternador tipo alternada, graças à atuação dos seus sistemas eletrônicos internos. Essa tensão é convertida em contínua. Então, existe corrente alternada? Existe tensão alternada? Sim, existe. Mas isso daí é convertido através da placa retificadora. Então, é uma série de diodos que vão fazer esta função de converter essa corrente alternada em uma tensão contínua. E através disso sai pelo terminal B+, e regulada através do regulador de tensão. Então, a saída positiva ali é a saída B+, onde vai sair uma tensão contínua para todo o sistema. Então, observe como o alternador atua sendo conduzido pelo giro do motor, o que pode ser visto... Espera aí, tem mais alguém entrando. Opa, a Gabi conseguiu entrar. Muito bem, já estamos aí com quase todo mundo na sala. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para a imagem que eu estava. Aí, beleza. Observe como o alternador está sendo conduzido pelo giro do motor, que pode ser visto na segunda figura da galeria. Então, vamos abrir aqui, ó. Aqui eu tenho o alternador, para quem não conhece. Então, o alternador, a grande maioria, trabalha com uma carcaça de alumínio fundido. Na parte dianteira eu tenho uma polia. Através dessa polia é tocado o alternador gira, através de uma correia de acessórios que vai estar ali ligado ao virabrequim ou demais componentes. E aqui na segunda, vocês percebam que eu tenho aqui um alternador. Percebam que é um motor mais antigo, né? Então, motor V8, motor mais antigo, porém, ele tem aqui o alternador bem destacado. Lembrando que quando o alternador, pessoal, ele é montado no bloco do veículo lá, ele tem uma tensão correta para essa correia. Se vocês repararem nessa parte superior aqui, ó, vocês conseguem ver que ele tem como se fosse um rasgo e um parafuso, porque isso daqui é para você tensionar a correia e ela ficar na tensão correta, para não ter perigo dela ficar muito tensionada e vir estourar essa correia e ficar pouco tensionada e vir a escapar ou patinar a correia sobre a polia. Beleza? Então, vamos lá. Diferente do seu predecessor, o dínamo. Então, o dínamo, pessoal, ele veio lá na década de 40, 50, 60, início dos anos 70, você tinha ali o dínamo. Ele era bem comum aqui no Brasil nos Fuscas. O alternador é capaz de fornecer energia ao sistema independente da sua rotação de trabalho. De acordo com a demanda, a tensão média do alternador é de normalmente 14,8 volts. Então já sabemos que o dínamo ele fornecia tensão conforme a rotação. Já o alternador eu não tenho essa dificuldade, beleza? Então, componentes do alternador. Então, o alternador eu tenho aí
o que eu tenho? Eu tenho uma placa de diodos, certo? A placa retificadora. Vamos ver lá, placa de diodos. Tenho aqui a carcaça dele. Já comentei com vocês que é uma carcaça de alumínio fundido. Tenho que mais? O rotor e tenho o estator. Então são esses daí os principais componentes do alternador. Porém, esses componentes são componentes, digamos assim, de uma certa forma, componentes macros. A partir disso, eles vão se esmiuçar em componentes mais básicos, beleza? Vamos lá. Então, eu tenho aqui ó, um diagrama de carga representado pelos componentes. Como que vai funcionar? Percebam, eu tenho aqui um negativo que sai do alternador. Então, o alternador tem 3 saídas, B+, D+, e negativo. Eu tenho um negativo, certo? Que vai aterrado direto na massa, vai ao ponto massa. O que mais que eu tenho? Eu tenho o D+. O D+, pessoal, é ele que traz ali a luz de anomalia no painel. Então, aquela luzinha da bateria, quando ela acende, ou, por exemplo, em carros mais antigos, o próprio Fusca, os golzinhos mais antigos, Corcéis, você funcionava ele ficava com aquela luzinha aparecendo. Você dava uma aceleradinha e ele já apagava aquela luz. O que acontece? Aquela luz, ela é referência pelo D+, certo? Então, é o D+, que faz com que essa luz de anomalia acenda. E o B+, ele é o que vai à bateria. Ele que vai ali até o positivo da bateria, até a linha 30 da bateria. Então, percebam aqui que a gente tem uma bateria de 12 volts, 64 amperes hora. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa parte que eu falei inicial do alternador? Vamos lá, Gabi, Luiz Eduardo, Cleiton, Carlos, Rafael, Arison, Marcos. Alguém tem alguma dúvida? Podem abrir o áudio para responder ou podem responder pelo chat. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu falei muito rápido? Cleiton não, Arison não, Luiz Eduardo acho que não. Beleza. Então, vamos lá. Tá todo mundo tranquilo. Vou abrir aqui para vocês uma apostila agora, tá? É a apostila, aquela apostila padrão lá do Senai, a mesma que eu passei aí, ó, alternador. Então, aí, a gente vai falar sobre essa apostila. Essa apostila eu vou deixar disponível para vocês no no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, nesse capítulo você estudará sobre o alternador, o componente responsável por fornecer a energia aos componentes elétricos do automóvel. Nesse contexto, você aprende alguns detalhes importantes, tais como identificar os componentes internos do alternador e a sua função. Então, isso daí a gente já deu uma olhada. Então, o que seria a definição do alternador? O alternador se define como um transformador de energia, que transforma energia mecânica. Que energia mecânica é essa, pessoal? É a energia rotacional que é gerada pela combustão do motor em energia elétrica, através do trabalho entre rotor e estator. Essa energia mecânica proveniente do movimento rotativo transmitido no motor através de uma correia. Lembrando que essa correia não é a correia dentada, e sim uma correia, digamos assim, de acessório que vai tocar esse movimento. Olha aí, novamente, uma outra visão em corte do alternador. Eu tenho aqui a polia. Essa polia será tocada por uma correia externa. Tenho aqui os rolamentos. Então, tem um rolamento dianteiro e um rolamento traseiro. Aonde esses rolamentos vão? Esses rolamentos vão à carcaça e preso ao rotor. No meio dele eu tenho o rotor, o estator
Conjunto retificador ou placa retificadora, onde vai estar todos os conjuntos de diodo, que vai transformar essa tensão alternada em uma tensão contínua, e o regulador de tensão multifunção, que vai estar aqui na saída. Nessa traseira aqui, pessoal, nessa parte aqui que eu vou encontrar D+, B+, e massa. Então, em relação aos tipos de alternador, eu tenho 4 tipos: alternador com rotor de polos, tipo garra e anéis coletores, alternador com rotor de polos individuais e anéis coletores, alternadores com rotor de polos tipo garra e gerador de excitação sem anéis coletores, e alternador com rotor de polos internos sem anéis coletores. Então, o alternador, função, pessoal, interessante que se vocês estiverem utilizando um caderno para fazer o acompanhamento da matéria, função é sempre importante. O alternador tem a função de transformar a energia mecânica do motor. Vou bater bastante em cima disso, porque se vocês entenderem a função, muitas vezes vocês conseguem diagnosticar o problema. Se vocês souberem que existe a peça, mas não sabem muito bem a função, isso pode dificultar posteriormente para vocês fazerem um diagnóstico. Então, função. O alternador tem a função de transformar a energia mecânica do motor, a combustão interna em energia elétrica para carregar a bateria e alimentar outros equipamentos eletrônicos do veículo. Esses equipamentos eletrônicos são chamados de consumidores. Já devem ter visto isso lá com o professor Elon. A bateria deve ser carregada a fim de garantir suprimento de energia elétrica para o veículo com o motor desligado e suprir energia para a partida do veículo por meio do motor de partida, que é a nossa próxima linha de abordagem. A energia entregue pelo alternador depende da rotação do motor e, consequentemente, a rotação do próprio alternador. Então, lá. Vamos analisar agora como que funciona. Então, olha aí. Atente aos componentes, pois você estudará os assuntos. Então, eu tenho aqui polia. Eu tenho aqui uma ventoinha, certo? Que vai refrigerar esse alternador. Tampa dianteira. Espaçadores, rolamento, rotor, rolamento, indutor, as escovas do alternador. Então vocês devem ouvir bastante sobre fazer a troca das escovas do alternador, suporte para escovas, placa de diodos, placa retificadora, tampa traseira, e aqui atrás aqui você vai ter o regulador de tensão. A carcaça do alternador é constituída por um mancal dianteiro e um mancal traseiro. Nesses dois mancais vão aplicados 2 rolamentos. Os rolamentos variam, pessoal, diâmetro e espessura, conforme o modelo do alternador. Então tem que tomar bastante cuidado no momento de fazer essa substituição, para você pedir o rolamento correto para o seu alternador. Ele não é padronizado para todos. Então, falando sobre o mancal, sua função é dar estrutura, funcionamento como uma gaiola de massa negativa, melhorando a refrigeração e interferência eletromagnética. O ventilador, ou a ventoinha, né, tem a função de dissipar a temperatura interna do alternador, funcionando como um exaustor, retira o ar quente internamente, aumentando a sua eficiência e arrefecimento, principalmente as placas de diodo. Quem que é esse ventilador? É esse cara aqui, ó, essa ventoinha, beleza? As escovas do alternador são materiais feitos de grafite. Então, todo mundo sabe que o grafite é um material macio. Ele é um material que ele é riscado facilmente. Então, com o tempo, as escovas do alternador começam a ficar gastas e as mesmas devem ser substituídas. Isso acontece ali numa revisão do alternador. Lembrando que, necessariamente, o alternador não é uma peça que é substituído por completo. Ele pode ser aberto e feita a manutenção de alguns componentes. As escovas do alternador, compostas por grafite, aplicado para um circuito elétrico. As pontas das escovas entram em contato com o anel coletor do rotor, fazendo a ligação entre o contato positivo e o contato negativo. O grafite, além de ser um bom condutor de corrente elétrica, tem a função de fazer com que os contatos deslizem, minimizando ao máximo o desgaste das escovas. O rotor, quem é o rotor? Então aqui, ó, pessoal, eu tenho aqui, ó, as escovas, né? Elas vão ficar em contato com o anel coletor, e aqui eu tenho o nosso rotor, que é realmente a peça que vai girar conforme a rotação do motor. O rotor é construído de forma que seus anéis coletores sejam ligados em enrolamentos de fios, recoberto por um verniz isolante elétrico,
que tem a função de evitar curto-circuito entre os condutores. Esse rolamento de fios forma a bobina elétrica por onde circula a corrente, gerando o eletromagnetismo nas sapatas polares. Então, como que vai gerar essa energia? Essa energia vai funcionar através de campos eletromagnéticos. O que seriam campos eletromagnéticos, professor? Seriam como, a grossíssimo modo, como ímãs. Então, seriam ímãs ali, variação de polo positivo e negativo, muito semelhante a como funcionam as turbinas de hidrelétricas. O estator é construído por um enrolamento de fios contendo 3 fases interligadas no interior da carcaça. Ao receber o campo magnético do rotor, uma tensão alternada é produzida nos enrolamentos do estator, com diferentes ângulos de fase. Cada grupo de enrolamento do estator tem 2 terminais. O primeiro terminal é onde a corrente entra e o segundo é por onde ela sai. Existem 2 meios básicos de conectar os terminais, em estrela e em triângulo. Com tudo isso daqui, pessoal, para vocês darem uma analisada, olha aqui as fases, as diferentes fases. Ó, tem uma fase, 2 fases, 3 fases. Então, percebam que nenhuma delas está alinhada, onde eu tenho o vale e a crista da onda. Ó. Percebam que esses pontos não estão alinhados, certo? Então, uma corrente alternada trifásica. Então, é em relação a isso que ele está falando aqui, tá? 2 meios básicos. Posso ligar em estrela, posso ligar em triângulo. Por quê? Ele é construído em um enrolamento de fio que tem 3 fases interligadas. Quais são essas fases? Essas que vocês estão vendo aqui abaixo. Beleza. Os alternadores apresentam um terminal denominado como W, que fornece um sinal de frequência proporcionado à rotação do motor. Informações essas que podem ser utilizadas por computador de bordo. Assim, o painel de instrumentos mostra qual a rotação do motor em RPMs por minuto. Esse sinal, pessoal, também pode ser de rotação, também pode ser pego direto da bobina. Todo circuito elétrico e consumidores de energia de um veículo utilizam corrente contínua, porém o alternador produz corrente alternada por meio do estator. Qual é a corrente alternada? Essa que a gente está vendo aqui do tipo trifásico. Os diodos retificadores, ou a placa retificadora, têm a função de transformar essa corrente alternada fornecida pelo estator em corrente contínua. Como o alternador tem 3 grupos de enrolamentos no estator, cada grupo desse produz uma corrente em uma frequência de onda diferente uma das outras, como eu mostrei no gráfico abaixo para vocês. Assim, a placa de diodos retifica essas ondas e garante a sua união, possibilitando o envio contínuo de energia. Na figura a seguir, você pode verificar a forma da onda gerada pelo conjunto de diodos, dispostos a retificar a onda alternada trifásica, onde conduzem os pares em períodos defasados em 120 graus, resultando em uma tensão contínua pulsada. Então, olha lá. Ó. Vamos imaginar que de tudo isso daí, eu só queira pegar a parte positiva. Como que vai fazer? Ó, esse pedaço até aqui é positivo, esse pedaço até aqui é positivo, e esse pedaço até aqui é positivo. Da mesma forma, esse pedaço aqui é negativo, esse e esse pedaço é negativo, e esse pedaço aqui é negativo. Se eu for juntar as 3 ondas para fazer essa retificação, percebam que eu tenho basicamente um positivo aqui, ó, contínuo, e um negativo contínuo. Dessa forma, eu consigo ter corrente contínua, positivo e negativo fixo. Quem faz isso daí? Os diodos de Zener. Os diodos de potência têm a função de retificar a corrente elétrica fornecida pelo estator. Então, é muito importante que os senhores lembrem o que é o diodo de Zener. Os diodos Zener também protegem os componentes elétricos do veículo, limitando a passagem de corrente, caso ocorra um pico de tensão causado pelo desligamento da energia consumida pelos componentes do veículo. Então, quando você vê lá no catálogo, tem alternadores de 45 amperes, de 50 amperes, de 60 amperes, de 70 amperes, eles são projetados conforme a quantidade de consumidores presentes no veículo e qual a necessidade de corrente que ele vai precisar, tá? Então, não é indicado que você substitua esses alternadores por alternadores maiores ou de menores correntes.
Os diodos de excitação têm o mesmo princípio de funcionamento dos diodos de potência, porém sua aplicação é destinada a baixas correntes. Sua aplicação é voltada para gerar corrente contínua somente para a excitação do rotor por meio de um regulador de tensão. São necessários 3 diodos para excitar cada fase ou grupo de enrolamento do estator. Lembrando que a gente tem 3 fases. Esses diodos podem ser agrupados em um só encapsulamento, o que é chamado de triodo. Então, olha lá. Tenho aqui essas 3 fases: diodos positivos, diodos negativos, diodos de excitação, lâmpada piloto, regulador de tensão, saídas para os consumidores e para a bateria. E aqui eu tenho mais uma saída lá que vai para o rotor também e um negativo massa. Então, basicamente, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó, pessoal. É isso daqui que a gente tem dentro do nosso alternador, beleza? Então, tem aqui os diodos que vão fazer essa retificação, onde eles permitem ou não permitem a passagem de tensão, né? Então, percebo que eles estão posicionados aqui, fazendo com que eu tenha uma saída positiva no B+, uma negativa no D- e mais uma saída para o D+, onde vai sair para o regulador lá de tensão e para a lâmpada piloto. Para vocês terem uma noção aqui, pessoal, eu vou colocar para vocês um vídeo que vai exemplificar um pouquinho melhor para vocês essa parte de alternador, tá bom? Então, só vou deixar de compartilhar e vou colocar um vídeo para vocês. Esse vídeo que eu vou pôr agora, pessoal, esse vídeo está disponível lá no AVA para vocês, tá? Para vocês acessarem. Só um instantinho aqui. Então, vocês devem estar vendo lá, ó, manutenção de sistemas eletrônicos veiculares, PG-TAR, que é a matéria que a gente está trabalhando. Vocês vão vir aqui, ó, se quiserem assistir posteriormente vídeos. Vídeo de alternador automotivo. Seja bem-vindo a mais uma aula de alternador. Nela você irá aprender o que é alternador e para que ele serve. Falaremos também sobre a função dos seus principais componentes e como eles são montados. Por último, mostraremos o funcionamento do alternador desde o momento em que a chave é girada na ignição. Tudo pronto? Então vamos começar. O alternador é um dispositivo que transforma a energia do motor de combustão em energia elétrica. Ele tem esse nome porque gera uma tensão alternada, que será retificada em seguida para poder ser utilizada no veículo. Vamos entender. Seja bem-vindo a mais uma aula de alternador. Nela você irá aprender o que é alternador e para que ele serve. Falaremos também sobre a função dos seus principais componentes e como eles são montados. Por último, mostraremos o funcionamento do alternador desde o momento da ignição. Tudo pronto? Então vamos começar. O alternador é um dispositivo que transforma a energia do motor de combustão em energia elétrica. Ele tem esse nome porque gera uma tensão alternada, que será retificada em seguida para poder ser utilizada no veículo. Vamos entender melhor. Para entrar em funcionamento, o motor de combustão precisa de uma energia externa, fornecida pelo motor de partida. O motor de partida, por sua vez, também precisa de uma fonte de energia, que vem da bateria. Acoplado ao motor de combustão, o alternador começa a funcionar assim que esse motor é ligado, recarregando a carga que a bateria forneceu durante a partida. Além dessa função, o alternador também irá suprir a demanda de energia dos consumidores de eletricidade do veículo, enquanto o motor de combustão estiver funcionando. Conheça agora os principais componentes do alternador. São eles: rotor com polo tipo garras,
Sua função é gerar o campo magnético necessário para induzir uma tensão elétrica nas bobinas do estator. Estator: uma armadura metálica composta por um conjunto de 3 bobinas que envolvem o rotor. Quando o rotor estiver em movimento, ele promoverá a variação do seu campo magnético, induzindo uma tensão elétrica alternada em cada uma das bobinas do estator. Placa com diodos retificadores, que é ligada ao polo positivo da bateria por meio do conector B+, e ao polo negativo através de uma carcaça metálica B-. Nesta placa, 3 diodos retificadores no lado positivo e 3 no lado negativo transformam a tensão alternada induzida pelo estator em contínua para ser utilizada no veículo. Diodos de excitação. Sua função é retificar a tensão alternada do estator para manter a alimentação do rotor enquanto o alternador estiver funcionando. É por meio das escovas incorporadas ao regulador de tensão que a energia elétrica chega aos coletores do rotor. A função do regulador de tensão é controlar a energia que irá gerar o campo magnético do rotor. Dessa forma, a tensão induzida nas bobinas do estator ficará dentro da faixa de trabalho especificada em cada tipo de veículo. As tampas com mancais servem de suporte para a montagem dos componentes do alternador e é nelas que estão o suporte para fixação no motor de combustão. Elas são vazadas, permitindo a passagem do ar para a refrigeração dos componentes elétricos do alternador. Nos mancais presentes nas tampas dianteira e traseira, há um espaço onde são alojados os rolamentos do rotor. Por último, temos a polia, que é ligada ao virabrequim do motor por uma correia. A polia possui um tamanho dimensionado para proporcionar uma relação entre o número de voltas do rotor e o número de voltas do virabrequim. Agora que você conheceu as funções do roteador e seus componentes, vamos entender como ele funciona. Ao se girar a chave no comutador de ignição, ocorrerá a seguinte reação em cadeia. A corrente elétrica sairá do polo positivo da bateria, percorrerá o comutador de ignição e passará pela lâmpada do sistema de recarga, acendendo essa luz espia no quadro de instrumentos do veículo. Em alguns modelos, existe um resistor R que permite um caminho alternativo para a corrente de pré-excitação, caso a lâmpada se queime. Ao chegar até o terminal D+, do regulador de tensão, irão ocorrer duas situações simultâneas. Uma ligação interna do regulador irá levar essa energia diretamente a um dos coletores do rotor, e um sistema eletrônico irá fazer a ligação do outro coletor do rotor ao negativo da bateria, através do ponto de massa existente entre o regulador e a carcaça metálica do alternador. Assim que o motor de combustão entrar em funcionamento, o rotor ligado ao virabrequim do motor, por meio de uma correia, irá começar a girar. Isso provocará um campo magnético variável, que irá cortar as bobinas do estator e fará surgir uma tensão alternada em suas pontas. A tensão alternada induzida no estator irá percorrer o caminho até os diodos de excitação, que irão retificar a tensão alternada para a tensão contínua. A tensão contínua será usada na sequência do campo magnético do rotor e na alimentação do regulador de tensão, terminal D+. Neste momento, a lâmpada espia no quadro de instrumentos do painel é apagada, já que teremos um sinal positivo nos dois lados dela, um sinal da bateria e outro dos diodos de excitação. Isso significa que quando o alternador estiver em funcionamento, a lâmpada estará sob o mesmo potencial. A mesma tensão alternada induzida no estator também irá percorrer o caminho até os 3 diodos positivos de retificação e os 3 negativos. Esses diodos irão retificar a tensão alternada trifásica para a tensão contínua, que será usada na recarga da bateria e na alimentação das luzes, do som, do sistema de injeção e ignição de combustível e dos demais consumidores de eletricidade do veículo. Como o campo magnético gerado pelo rotor sofre variações por causa das constantes alterações na rotação do motor, as tensões induzidas no estator também variam. É nesse momento que entra em cena o regulador de tensão. Ele irá corrigir essas variações, mantendo o nível de tensão sempre constante, independentemente do consumo de energia elétrica e das alterações de rotação do motor. Na prática, o que acontece é o seguinte: assim que o nível de tensão já retificado sobe além do limite estabelecido, o terminal D+, identifica essa mudança e o regulador de tensão entra em ação.
Ele irá desligar e ligar o fornecimento de corrente elétrica para o rotor, cancelando por um breve período o campo magnético induzido no estator. Toda essa regulagem é realizada em milésimos de segundos. Uma curiosidade: em sistemas mais modernos, o funcionamento do alternador é praticamente o mesmo, mudando apenas o modo de gerenciamento do campo magnético do rotor. Neles, a alimentação no terminal D+, que é recebida pelo regulador de tensão, chega da central de injeção eletrônica do veículo ou da central de carroceria. Isso também ocasionou uma mudança na função da luz espia, que passou a ser um indicador de avaria do sistema de recarga. A luz espia desses sistemas é comandada por uma linha de comunicação direta entre essas centrais ou por uma rede de comunicação entre as demais centrais do veículo. A última mudança foi a dos diodos de excitação. Como eles não existem nos sistemas mais modernos, sua função passou a ser do regulador de tensão. Chegamos ao fim da nossa aula sobre alternador e é hora de você testar os seus conhecimentos. Qual é a função dos diodos de excitação? Alternativa A: retificar a tensão alternada do estator para manter a alimentação do rotor enquanto o alternador estiver funcionando. Alternativa B: induzir uma tensão elétrica nas bobinas do estator. Alternativa C: transformar a tensão alternada em contínua. Alternativa D: controlar a energia que irá gerar o campo magnético do rotor. A alternativa B está incorreta. Essa é a função do rotor. Transformar a tensão alternada em contínua é a função dos diodos retificadores. Por isso, a alternativa C também está errada. Controlar a energia que irá gerar o campo magnético do rotor é função do regulador de tensão. Logo, a alternativa D não está correta. A alternativa certa, portanto, é a letra A. Diodos de excitação retificam a tensão alternada do estator para manter a alimentação do rotor enquanto o alternador estiver funcionando. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Pessoal, todo mundo conseguiu acompanhar o vídeo? Conseguiram assistir? Entenderam melhor? Vendo a imagem fica um pouquinho mais fácil do que só o texto, né? Beleza, pessoal. Então ele é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Porque tem muitos componentes com nomes semelhantes, porém de funções distintas. Porém, isso daí quando a gente for trabalhar, relembrar um pouquinho e trabalhar isso na prática, vai facilitar bastante o entendimento. Lembrando que vocês têm aí um bom embasamento teórico. E o embasamento teórico é essencial para que os senhores entendam aí a parte prática, beleza? Alguma dúvida? Não, nenhum. Beleza, então eu vou duplicar uma outra tela aqui para vocês, pessoal. Você deve estar vendo uma tela escrito aplicações, tá? Os alternadores, eles são dimensionados, então, como eu falei anteriormente para vocês, de acordo com os sistemas eletrônicos instalados no veículo. Então, um veículo com muito mais sistemas eletrônicos vai ter aí uma aplicação totalmente diferente, beleza? E ainda o tipo de motor a ser utilizado. Para saber a designação de um determinado alternador, é possível verificar sua aplicação por meio de um código alfanumérico existente na carcaça. Então, olha lá o que a gente tem. Então, é esse daqui o código. Eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. Olha aí. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, diâmetro externo. Então, eu tenho aqui ó, diâmetro G, diâmetro K, T e U. Então, G de 100 a 109, K
100 a 120 a 139, T 170 a 199 e U mais de 200 milímetros. Segundo espaço é um número, não uma letra. Então, alternador de rotor com polos tipo garra e anéis, 2, 3 e 4, as variações que a gente já conhece. Então, alternador de polos individuais com anéis coletores, alternador de rotor com polo interno fixo sem coletor e 4, alternador de rotor com polos tipo garra e unidade extratriz. Beleza? Aqui, sentido de rotação, R à direita ou L à esquerda. E RL à esquerda ou à direita. Tensão de carga em volts, então vai ser o número, 14 volts. Corrente máxima em ampere, então 35, 40, 60, 70 ampere. E rotação em centos, para 2/3 da corrente máxima. Então aí, ó, 20, rotação em centos. 20 vezes 100 aí, então, para 2/3 da corrente máxima. Então, se a gente for pegar aqui, né, 35, só um instantinho, deixa eu abrir a calculadora para vocês, né? Então, vai dar praticamente isso aqui. Se a gente for pegar aqui 2/3, né, de 35, ele daria em torno aí de 22. Então, ele está bem próximo, lembrando que a gente tem uma margem de erro. Tranquilo? Então, assim que ele é classificado aí, o alternador. Outra forma que a gente tem é vou dar uma olhadinha aqui para vocês, ó, é esses daqui. Deixa eu só abrir aqui. Um instantinho. Aqui para vocês visualizarem. Aqui, pessoal, é um catálogo que eu peguei da Bosch, um catálogo 2018-2019. Então, alternadores, motores e partidas, os principais componentes. Então, a gente tem aqui, ó, aplicação. Ele vai trazer aqui, ó, partida, motor partido, um breve histórico. Aí, vai falar aqui rotor, regulador de eletrônico, multifunção, estator, conjunto retificador, regulador monofunção. Tipos de conexão, né? Então, só a Bosch tem aqui, ó, tipos de pinagem comum, linha pesada, tipo de rosca. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a marca, né? Aqui, ó, nessa parte que eu queria chegar com vocês. Só um instantinho aqui. Consegui abrir direto pelo PDF, né? Para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. Então, aqui, ó. Ele vai falar um pouquinho sobre o motor de partida também, né? Olha lá. Então, tem aqui, ó, linha Grale, linha Alfa Romeo, linha Audi. Então, ele tem aqui uma série de veículos. O que você vai ter aqui nesses veículos? Primeiro, você tem o veículo, o motor, né? Porque existem veículos com o mesmo nome, porém com motorizações diferentes. Data de início da aplicação e até quando fecha essa aplicação. Número do alternador. Tipo, então aquele lá alfanumérico. Código do regulador de tensão. Então ele tem para vender separado regulador de tensão. Então, um pouquinho maior para vocês. Placa de diodos, aqui o conjunto retificador, tem para vender a parte. Estator, rotor, mancal coletor, rolamento dianteiro, rolamento traseiro e polia. Então, tudo isso daqui, pessoal, ele tem um código, tá? Então, ele tem um código de acionamento que pode ser substituído. Então, você olha, entra lá, pega o veículo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo,
uma Audi 1.8 Turbo Avante, a partir do mês 5 de 1999. Então, ele tem o número do alternador, ele tem o tipo do modelo, né? Então, ele é aqui um modelo de 14 volts, 40 ampere, com 14 volts, 70 amperes. Tem aqui código do regulador, F00M A45208, código do conjunto retificador, código do estator, código do rotor, código de acionamento da tampa. Então, eu tenho esses catálogos. Antigamente, esses catálogos eram deixados fisicamente nas oficinas. Hoje em dia, de forma física, vocês encontram apenas em autopeças, mas a grande maioria hoje já se tornou online. Você entra lá no site da Bosch, no site da Gauss, e consegue encontrar esse tipo de catálogo de peças para substituição, tá bom? Lembrando que eu não estou fazendo propaganda de forma alguma, só são algumas marcas conhecidas que a gente encontra no mercado mais comumente, beleza? Em relação a essa parte, pessoal, do catálogo ali para procurar pelos códigos e da classificação do alternador, ficou alguma dúvida? Respondam lá no chat, fazendo um favor. Beleza, então vou dar continuidade aqui. Vou entrar em um outro material com vocês. Então, olha aqui, ó, pessoal. Pode-se compreender o funcionamento do sistema de carga a partir de 3 momentos distintos: com o motor desligado antes da partida, com o arranque acionado durante a partida e com o motor funcionando após a partida. Então, a gente já deu uma estudadinha sobre isso daí. Então, antes da partida, o motor desligado, os únicos componentes elétricos a serem acionados são alimentados diretamente pela bateria, linha 30, que a gente já tinha visto na aula anterior. Nesse momento, o alternador encontra-se inoperante e a bateria atua como uma fonte de energia. Ao alimentar os componentes elétricos, a bateria sofre descarga e não tem sua carga reposta. Sendo assim, sua tendência é descarregar gradativamente até o momento que você não consegue mais chegar na partida do veículo e desce daqueles padrões de tensão que a gente tinha conversado anteriormente. Durante a partida, ocorre a maior solicitação da bateria. Quando ela tem uma queda de tensão, normalmente 12,6 a 9 volts, isso ocorre pois ela está fornecendo energia, de modo que o motor de partida faz com que o motor do veículo entre em funcionamento. Esse acionamento do motor de partida constitui a linha 50, que a gente vai dar uma estudadinha na próxima aula, que vai do comutador de ignição até o motor de arranque. Nesse momento, a bateria tem sua carga solicitada e fornece sem receber reposição. Após a partida, então, o motor entra em funcionamento, a bateria deixa de ser a fonte de energia e passa a ser um acumulador. Isso ocorre porque o alternador passa a funcionar em paralelo a essa, por possuir uma tensão superior à bateria. Então, a tensão na bateria é 12,6 volts. Vocês repararam ali que o alternador ele pode vir a fornecer até 14,8 volts. O alternador faz a reposição da carga consumida na partida, de maneira que na próxima vez que seja necessário ligar o veículo, tem energia suficiente para isso. Então, se eu tenho um alternador em más condições de funcionamento, não carregando de forma adequada a bateria, eu não vou ter um funcionamento pleno do veículo e o mesmo não vai dar a partida facilmente. Além de repor a bateria, o alternador se encarrega de suprir a demanda de energia elétrica de todos os componentes do sistema, desde que o veículo esteja ligado e esteja operando normalmente. E aí a gente vai fazer alguns diagnósticos sobre o sistema de carga, certo? Então a gente tem alguns diagnósticos sobre o sistema de carga. Que diagnósticos seriam esses? Então vamos lá. Algo básico, equipamento básico é o multímetro. Para tal, pessoal, eu deixei para vocês também aberto lá no material de apoio para vocês um conteúdo de multímetro se vocês precisarem revisar, tá bom? Então lá. Com o multímetro na escala de tensão contínua, o profissional deve posicionar a ponta de prova vermelha no terminal positivo da bateria e a ponta de prova preta no terminal negativo. Esse procedimento deve ser feito com o veículo desligado e os componentes dos sistemas elétricos inativos. Para tal,
devo constatar ali 12,6 volts. Lembrando que a gente tem 6 placas, 6 conjuntos de placas, cada conjunto fornece 2,1 volts, formando 12,6. Beleza? Se encontrar 12,6 no próximo disso, a bateria está com a carga completa. Caso não esteja, indicado uma recarga ou substituição. Beleza? Lâmpada de anomalia do sistema de carga acesa, que é aquela lâmpada desse desenho da bateria que aparece lá no painel. A lâmpada vermelha, amarela ou laranjada, indiferente do modelo do veículo, ela se encontra num padrão bem semelhante a esse, que acende no painel quando o motorista vira a chave em posição mar, tem uma função muito importante para o sistema de carga. Quando ela acende, gera um campo magnético necessário para que o alternador possa atuar adequadamente, que é aquele ponto de excitação que a gente tinha comentado. Seu funcionamento é baseado nas diferenças de potencial elétrico, ou seja, de um lado eu tenho positivo, do outro lado eu tenho negativo. No momento que o alternador entra em funcionamento, começa a carregar, por que ela apaga? Porque eu tenho positivo dos dois lados, logo eu não tenho diferença de potencial. Entre o alternador e a bateria, se em determinado momento essa diferença surgir, ela acenderá, indicando que o alternador e a bateria não estão cumprindo seu papel. Essa lâmpada deve acender quando o motorista vira a chave antes da ignição e apagar quando o motor entrar em funcionamento. Se isso não acontecer, poderá estar queimado e o sistema de carga pode estar não repondo a energia, exceto sistemas mais modernos, onde em paralelo a ela eu tenho aqui uma resistência que simularia a carga consumida pela própria lâmpada. Em sistemas de LED eu também tenho esta resistência. Alternador ineficiente. Em casos em quais o alternador não estiver atuando com eficiência, a luz de anomalia deve acender no painel. Outra forma de averiguar seu funcionamento é colocar um multímetro na escala tensão contínua, vermelho polo positivo, preto polo negativo. Dessa forma, por sinal, pode medir a tensão antes e depois da partida. Então, sempre depois da partida, a tensão tem que ser superior ao que a bateria estava inicialmente. Então, após a partida, deve encontrar ali superior a 12,6 volts, próximo de 14,8, 14 volts. Se o valor não se alterar após a partida, significa que o alternador não está suprindo o sistema, mas que a bateria está fazendo esse papel e tende-se a descarregar. Ou seja, você vai andar com o veículo e vai desligar o veículo e dias após ele já não vai entrar em funcionamento. Por quê? Porque o alternador não está conseguindo suprir a energia para o sistema enquanto o veículo está em funcionamento, sobrecarregando a bateria. Regulador de tensão defeituoso. Associado ao alternador, normalmente encontra-se um componente chamado regulador de tensão. A gente já deu uma estudada sobre ele. Ele serve para alimentar a tensão produzida pelo alternador para que não se exceda os 14,8 volts. Quando ele vai exceder isso daí, ele desliga a excitação do estator, logo diminui a tensão gerada. A hora que ela diminui uma determinada quantia, ele liga novamente e vai fazendo essa variação, deixando a tensão mais próximo possível deste valor. Se o regulador de tensão estiver com defeito, pode realizar o diagnóstico da seguinte maneira: escala de tensão elétrica no multímetro contínuo, posicionar a ponta de prova vermelho no polo positivo da bateria e a preta no polo negativo. Ao obter a leitura com o motor ligado, o alternador funcionando, deve encontrar valores inferiores a 14,8. Se estiver apresentando resultado superior, o regulador de tensão não está funcionando adequadamente, pode vir a sobreaquecer a bateria e queimar alguns componentes, então ele deve ser substituído. Fuga de corrente elétrica. Em casos nos quais os veículos não estejam sendo capazes de armazenar a carga da partida, ou seja, é aquele caso que você desliga o veículo à noite, no outro dia cedo o veículo não funciona, você tem o problema aqui, beleza? O que seria? É possível que o problema esteja associado ao consumo de corrente elétrica linha 30, direto da bateria. Então, olha ali, essa região aqui está tendo um consumo de energia com o veículo desligado, assim descarregando a bateria durante um período que o veículo fique desligado por um longo tempo. Lembre-se que quando um veículo desligado, os componentes são alimentados pela bateria. É comum que uma lâmpada acesa, memória do rádio, central do alarme ou outros componentes possam estar funcionando ou terem sido esquecidos ligados com o veículo inoperante. Isso faz com que a carga que deveria estar disponível para a partida seja utilizada, caindo a tensão da bateria. Para diagnosticar esse defeito,
é preciso inserir um multímetro em série com o cabo negativo da bateria. O equipamento deve estar na escala de corrente elétrica. O veículo deve permanecer desligado. Nessas condições, a leitura considerada normal é entre 0 e 300 mA. Se o valor apresentar superior a 1 ampere, existem componentes elétricos demandando a carga da bateria. Como que você vai fazer isso? Então, você vai desconectar o terminal negativo da bateria, vai colocar aqui o negativo, certo? Então, tem aqui o negativo, vai colocar uma ponta de prova do multímetro aqui e a outra ponta de prova ligada ao terminal. Com isso, você consegue constatar esse 300 mA. Precisa ser necessariamente aqui? Não, você pode fazer com a ponta do fio e a massa. Diferente do ponto que você fizer essa ligação, você deve constatar um valor entre esse parâmetro aqui, 0 e 300 mA. Superior a isso, algum elemento está consumindo energia, para tal, o veículo está descarregando. Manutenção da bateria, a gente já comentou na aula anterior, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui com densímetro, vamos trabalhar aqui com manutenção do alternador hoje. Então, existem equipamentos específicos para avaliar a corrente de partida fornecido por uma bateria. Então, isso aqui é um elemento para você analisar a corrente de partida. Então, ele simula a partida do veículo. Ao colocar a garra positiva do equipamento de teste de corrente de partida no polo positivo da bateria e a garra negativa, é possível simular uma partida e obter um diagnóstico simultâneo das condições da bateria. Lembre-se que a tensão elétrica é importante, mas o que faz o motor de partida girar é a corrente fornecida no ato da partida. Uma bateria em boas condições é capaz de fornecer a corrente solicitada pelo motor de arranque. Manutenção do alternador. O que eu posso fazer de manutenção? As escovas, ou vulgo carvão, gastas, posso fazer substituição. Os rolamentos do rotor, reparar a placa de diodos, o regulador de tensão, fazer a substituição, correia do alternador, substituição, e o alternador. É sempre ideal, pessoal, que a troca de alguns desses componentes seja de forma preventiva, para evitar que o cliente sofra aí alguns imprevistos, certo? Alguns você acaba não conseguindo, por exemplo, os rolamentos do rotor. Você acaba escutando o ruído e consegue fazer a substituição antes que os mesmos travem. A correia do alternador, você consegue fazer uma visualização visual dela ou até mesmo por quilometragem consegue fazer a substituição da mesma. Então, é sempre ideal que todo e qualquer componente que você tenha, que você consiga realizar a manutenção preventiva, ela sempre é mais barata e mais indicada ao cliente do que a manutenção corretiva. Beleza? Vou passar um videozinho para vocês. Neste vídeo, nós vamos executar um teste de eficácia. Neste vídeo, nós vamos executar um teste de eficácia da bateria, verificar se ela realmente está ok. Com o multímetro, nós verificamos apenas a tensão da bateria. Neste caso, não é correto dizer que pela tensão da bateria, a bateria está ok ou não. A bateria pode muito bem ter tensão, mas não uma corrente necessária para fornecer para os consumidores. Então nós vamos medir as duas tensões da bateria e com o analisador de bateria, que é essa ferramenta que verifica a eficácia da bateria, nós vamos verificar se realmente as baterias estão ok ou não. Então reparem que ela está em 12,5. Agora vamos medir a outra bateria. Então a tensão da bateria está aproximadamente 12,9. Agora nós vamos testar a eficácia da bateria, mostrar se realmente as baterias estão com carga plena. Então nós utilizamos o analisador de bateria. Então colocamos primeiro
nesta bateria aqui. Notem que ele dá uma tensão no seu display. E com esse botão, ele aplica uma corrente. Então, ele simula uma descarga nessa bateria. Então, eu vou acionar. E ela vai me dizer, pelo display, se a bateria está ok, ou se ela precisa recarregar, ou se a bateria está ruim. Neste caso, a bateria precisa ser recarregada. Então, pela tensão, ela já não está ok. Agora, vamos aplicar nesta bateria aqui. Notem que ele mostrou uma tensão no display. E agora eu vou testar a sua validação. Neste caso, a bateria está ok. Então, a utilização do equipamento para teste de bateria é muito importante. Lembrando então, pessoal, que jamais podemos utilizar o multímetro para validar uma eficácia da bateria. Então, pessoal, ali no vídeo, o que ele mostra? Ele mostra ali um equipamento que ele simula a carga que seria exigido da bateria no momento da partida. Então, a primeira bateria ela baixou de 10,5 volts, não era necessário uma recarga dela. A segunda bateria, não. O que você consegue constatar com o multímetro? Com o multímetro você consegue constatar a energia da bateria, a tensão da bateria, para fornecimento de tensão, mas não para uma corrente de partida. Corrente de partida seria necessário realmente um equipamento próprio para fazer esse teste, beleza? Esse equipamento vocês vão, se vocês ainda não conhecem, vão conhecer esse equipamento na nossa unidade, onde ele está disponível. Se der abaixo de 12, é necessário a recarga. Você fala isso no multímetro ou com equipamento, Alisson? No segundo equipamento. Então, o segundo equipamento é até 10,5, que é o máximo que a bateria pode cair a tensão no momento da partida, certo? Lembra que no material que eu deixei disponível para vocês e na aula anterior a gente visualizou isso. Acima de 10,5 ou mais do que isso no momento da partida, a bateria está ok para fornecer uma partida. Abaixo de 10,5, a bateria vai ser inoperante ao fornecer uma partida, ou ela vai ter uma dificuldade muito grande para que o veículo entre em funcionamento. Beleza? Show de bola. Então, lá na base que você estudou, clique na alternativa que apresenta a opção correta sobre as linhas de força do veículo. Linha 30 é utilizada para a partida do veículo. Errado. Linha 30 é direto da bateria. Linha 15 é alimentação positiva pós-chave. Correto. Só é alimentada após a posição da chave acima de mar. Linha 50 refere-se à massa do veículo. Não. Linha 31, massa do veículo. Linha 31, alimentação direto da bateria. Não, essa alimentação é linha 30. Então, a resposta correta é essa daqui. Isto aí. Vamos lá. Com base no que você estudou, clique na alternativa que apresenta a opção correta sobre a bateria automotiva. Possui normalmente tensão de 14,8 volts quando o veículo encontra-se desligado. Não, isso é quando o veículo encontra-se ligado. As baterias seladas devem ter seu eletrólito reposto periodicamente. Errado. Baterias seladas não tem como você repor o eletrólito. O equipamento utilizado para avaliar o eletrólito da bateria é o densímetro, que faz a leitura a partir da densidade da solução, correto?
Baterias que não são seladas apresentam possibilidade de manutenção, que resume-se dar uma carga lenta. Errado. Então aqui, olha lá. Correto. Com base no que você estudou, clique na alternativa opção correta sobre o sistema de carga. Com o veículo ligado, o alternador passa a fornecer 12,6 volts. Errado, é superior a 12,6. A reposição da carga da bateria se dá por uma diferença de potencial entre ela e o alternador. A tensão elétrica gerada no alternador destina-se exclusivamente ao momento da partida. Errado. A luz anomalia no painel do veículo, que se refere ao sistema de carga, é a mesma que indica avarias no sistema de injeção eletrônica. Errado. O sistema de injeção eletrônica geralmente é aquele motorzinho. Então, resposta correta é essa daqui. A reposição da carga da bateria se dá pela diferença potencial entre ela e o alternador, porque a tensão do alternador é superior à da bateria. Beleza, pessoal? Então, um instantinho aqui, vou abrir um outro material para os senhores. Beleza. Pessoal, em relação a isso que eu falei de vocês, sobre placa retificadora, sobre estator, sobre indutor, todos esses componentes, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não. Beleza. Lembrando que a parte da manutenção, né, pessoal, a gente vai abordar nas aulas, né? Então, nas aulas práticas, a gente vai abordar essa parte da manutenção, como é feita a manutenção, entre outros pontos. Eu vou deixar, pessoal, indicado para vocês 3 vídeos, vou mandar o link de 3 vídeos para vocês. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube para vocês acessarem esse material. Vou deixar disponível também as páginas para leitura desses componentes de hoje, certo? Então, vou deixar disponível para vocês. Então, vamos lá para a ordem. O catálogo da Bosch lá, que eu mostrei para vocês. A apostila do Senai com as páginas que a gente trabalhou hoje. Vou deixar disponível para vocês 3 vídeos. Esses vídeos aí eles vão falar sobre alternador e alguns testes que pode ser efetivado sobre o alternador. Deixa eu vir aqui, o que mais? Vou deixar disponível também para vocês um artigo, pessoal, um artigo sobre de um congresso de engenharia do Contec, certo? Então, do Contec, vou deixar um artigo disponível para vocês lerem sobre alternador. E também vai estar lá disponível para vocês o material no AVA. O material do AVA, no AVA vai estar disponível esses slides, essa espécie de slide que a gente olhou ali em verde, certo? Com aquele questionário. Também vai estar disponível para vocês aquele vídeo de alternador que foi mostrado ali, que foi formulado pelo Senai, tanto de alternador como teste de bateria. E vou deixar para vocês como atividade para a gente se debater na próxima aula, em relação a vocês realizarem um diagrama elétrico do alternador. O que eu quero nesse diagrama? Eu quero os pinos ali de saída do alternador, né, os terminais de saída, que é lá o B+, D+, D-, então quero ver tudo isso daí. E quero também esses componentes se ligando aos demais, que seriam esses demais, comutador de ignição e bateria. Quero que vocês desenhem isso daí numa folha de papel sulfite A4 e mandem uma foto
disso daí para mim no privado, beleza? Então, quero que vocês realizem, coloquem o nome na folha e manda uma foto bem nítida ou escaninha em PDF e manda, fazendo favor, no privado, beleza? Para a gente deixar essas atividades formalizadas, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Na próxima aula, então na próxima aula, que vai ser a nossa quarta aula, eu vou falar sobre a parte do sistema de partida e vou pedir para vocês aí responderem na próxima aula um questionário sobre a bateria, o sistema de partida e sistema de carga ali que vai envolver a parte do alternador. Então, necessário que vocês estudem esse material, relembrem esse material para que seja respondido na próxima aula, ok, pessoal? Outra questão muito importante que eu preciso debater com os senhores. Então, pessoal aí que era do primeiro período, tem as atividades, pessoal, da parte em EAD do curso que não foram realizadas, certo? Essas atividades serão realizadas nessa sexta-feira, 19/6, em horário de aula, ok? Quem ficou com essas atividades pendentes? Então, o senhor Antônio Irineu Vieira, o Juan Diego, Kelvin Charles, Matheus Padilha e o Peterson Luiz. Preciso que vocês entrem em contato comigo no privado, eu vou mandar essa listagem no grupo também. Porém, perdão, necessito que os senhores façam aí essas atividades na sexta-feira. Qualquer dúvida pode me chamar no privado. Eu acredito, pessoal, se os senhores não tiverem mais dúvida, que seria em torno disso que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês. Vou deixar indicado todo o material para leitura. Os vídeos para estudo, então, são em torno aí de 15 páginas que vocês vão ter para leitura, mais 4 vídeos, mais um diagrama para vocês formularem, beleza? É tempo suficiente até o final da aula, lembrando que agora são em torno das 15h10. Acredito aí que até às 17h30 vocês conseguem fazer a leitura e a entrega do material. A entrega desse diagrama aqui, pessoal, é um diagrama bem simples, porém, não sei se todos estão em casa assistindo esse vídeo, então vou deixar aí um período de 48 horas para vocês realizarem. Então, hoje é dia 16, dia 17, até o dia 18. Dia 18 às 17h30 vocês podem me enviar esse material via WhatsApp ou podem me enviar no e-mail também. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então, eu vou estar finalizando a aula por aqui, a vídeo por aqui, e já vou falar com vocês no WhatsApp e vou ficar disponível para os senhores aí até as 17h30 para retirada de dúvidas. Se sentirem alguma dúvida, alguma dificuldade em alguma dessas questões, me chama no privado que a gente pode esclarecer melhor, ou chama até no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida dos demais colegas. Beleza, pessoal? Obrigado. Já falo com vocês lá no WhatsApp.